nas relações entre política, televisão e futebol estão os comentaristas e cronistas esportivos. Como é a atuação desse jornalista? Ele pode se envolver, ter uma amizade com agentes políticos e jogadores, pessoal desse universo, ou ele tem que se manter um pouco à parte? Olha, a relação com o pessoal desse universo é fundamental, inclusive no nível de fontes. Você, como jornalista, precisa se utilizar das informações que essas pessoas te passam. Agora, uma coisa tem que ficar bem clara desde o início da relação: amigos, negócios à parte, ou minha profissão à parte. O problema todo é o nível de envolvimento que você tem e que se reflita na atividade que você exerce. Vou dar alguns exemplos práticos. Comentarista de futebol não pode agenciar transferência de jogador, porque senão, como o meu ouvinte, leitor ou espectador vai acreditar em uma opinião minha a respeito de uma boa ou má atuação de um atleta se eu tenho parte numa possível transferência? São atividades incompatíveis, né? Então a gente tem exemplos práticos disso ao longo da história do jornalismo, denúncias que foram feitas de matérias de... Eu acho que o profissional que se veja em algum momento nessa encruzilhada tem que optar: ou ele continua sendo jornalista, ou ele vai ser agente de jogador, ou ele vai se envolver com esse tipo de questão, né? Como jornalista, a gente tem algumas garantias: sigilo da fonte, off. Você pode até ter relações com essas pessoas e trabalhar com isso. Agora, isso tem que ficar muito claro para os dois lados. Eu sou, antes de tudo, um jornalista. Então, eu não posso me envolver em negócios, não posso me envolver com valores, não posso me envolver, inclusive, eticamente, com esse tipo de pessoa, né? As duas coisas são immiscíveis, não dá para conviver. As duas coisas não podem conviver. Eu não posso ser assessor de imprensa de clube ou de jogador de futebol e trabalhar para um veículo que eventualmente tenha que abordar assuntos que não são agradáveis para esse clube ou para esse jogador de futebol. Não dá para tocar as duas atividades juntas. E nessa relação, existem jornalistas que recebem benefícios para assistir jogos, esse tipo de coisa? Se a gente olhar ao pé da letra, o próprio fato de não pagar ingresso já é um benefício que você está recebendo, né? Já é um benefício. Você sendo associado da Associação dos Cronistas Esportivos, você não paga, você tem uma carteirinha. Você está assistindo o jogo sem pagar. Então, o ideal seria nós levarmos isso ao pé da letra. Quer dizer, não aceitar esse tipo de presente, esse tipo de benefício. É uma coisa que eu faço questão, deixo muito claro. Eu tenho pelo histórico do meu trabalho, ele está muito ligado ao Corinthians, à história do Corinthians, a livros que eu fiz sobre o Corinthians. E eu fiz sempre questão de deixar isso muito claro, muito separado. O Memorial do Corinthians. Como foi feita a minha participação pelo Memorial do Corinthians? Eu prestei uma assessoria para uma empresa, a Base 7, que fez o memorial para o Corinthians. Eu não posso ter nenhuma relação direta com o Esporte Clube Corinthians Paulista, não posso ser cliente, eu não posso ser, enfim, uma relação direta com quem eu cubro. Isso inviabiliza. Eu sei que é um caso muito à parte, que é um caso que estou tratando da história do clube, não estou necessariamente historiando quem será o próximo técnico. Mas caso estivesse, como comentarista que sou da ESPN Brasil, eu tenho que manter uma independência. Assim como para o próprio clube de futebol e para o próprio atleta, essa independência também é saudável. Nisso o jornalista se torna um moleque de recados? Quando envolvido com um negócio, às vezes não precisa ser nem dinheiro, né? Mas quando moralmente envolvido, sem dúvida que acaba se tornando, né? Isso não é bom para nenhuma das partes. E você falou do livro. Qual o capital jornalístico que dá ao profissional escrever um livro? Principalmente jornalista esportivo. Jornalístico muito bom, te dá credibilidade, você passa a ser uma referência, te rende outros trabalhos a partir daquele trabalho, você passa a ser respeitado. Agora eu acho que você coloca muito bem quando fala em capital jornalístico,
porque capital é praticamente nenhum escrever livro no Brasil. Até por conta dos índices de analfabetismo e educação. De tudo, e do próprio tema, se a gente já está falando em esporte, está restringindo. O esporte tem esse tabu que as pessoas gostam de acompanhar, gostam de praticar, mas não gostam de ler sobre, né? Quando você pega uma seara mais específica como é a minha, que é a seara histórica, não necessariamente todo mundo que gosta de acompanhar o clube ou o futebol se interessa pela história do mesmo, por minúcias históricas. Então você começa a trabalhar com o nicho do nicho. Agora, do ponto de vista do capital jornalístico, é ótimo, excelente. Eu acho que é uma de várias searas que não estão desbravadas no esporte. Eu creio que o jornalismo esportivo tem melhorado muito de qualidade, justamente pelo trabalho são verdadeiros bandeirantes, abrindo picadas, e não só na área histórica, que é a minha, por exemplo, táticas. Há pouquíssimo tempo, quem fazia análise tática de partida nenhuma? O meu companheiro PVC é um dos que abriram essa picada com muita competência. O Mauro Betting também é outro que se interessa. No passado recente, eram vistos com escárnio pelos próprios colegas de profissão, né? Hoje já existe um mercado para isso. Futebol internacional, que é um fenômeno relativamente recente, quando se fala em décadas, é outra picada que foi aberta. E outra coisa, o meu objeto de estudo é a Soninha Francini. Nas últimas décadas, mulheres entraram nas mesas redondas. Como é que é esse olhar feminino sobre o futebol? Olha, primeiro eu acho que tem que existir de fato um olhar feminino. E no caso da Soninha existe. Ela tem uma história de acompanhamento desse esporte. Ela não caiu de paraquedas, ela não é só um rostinho bonito. Eu acho que essa é a grande confusão. Porque emissoras usam de modelos para comentar futebol. Demais. Às vezes você dá sorte de ter gente com competência. Eu citaria a Renata Fã. E é bonita ao mesmo tempo. Mas é raro, né? É raro, e eu também não sou a favor dessas, mais ou menos uma política de cotas para mulheres, sabe? Então vamos ter o programa Elas Falando da Bola. Fica uma coisa inócua, só no sentido da forma, né? E o conteúdo? Então você tem atuação de conteúdo de mulheres, atuações esparsas. A nossa Regiane Ritter, que está na casa da Gazeta até hoje, é uma pioneira do tempo que se entrevistava jogador nu debaixo do chuveiro, do vestiário, fazia com muita competência e muito profissionalismo o trabalho dela. Tem gente lá do tempo do Pelé, Semiramis Teixeira, uma das primeiras repórteres de campo, né? Mas eram casos esparsos. Felizmente a mulher está conquistando, eu vejo isso inclusive como professor de jornalismo, né? O número de alunas que se interessam pelo jornalismo esportivo, simplesmente porque gostam do assunto, como gostariam de qualquer outro tema, né? Não é uma questão sexista, é uma realidade. E sinto nas mulheres aquela preocupação analítica, né? Aquela preocupação, aquela não ter vergonha de ter um olhar diferente. O homem tem vergonha desse olhar diferente. Tudo que sai, o homem é mais rígido, tem preconceitos, tem ideias preconcebidas. Citei o preconceito com as análises táticas. Era uma das ideias preconcebidas pela velha guarda dos jornalistas. O homem é refratário às novidades, refratário. A mulher não, a mulher quer entender, ela tem esse olhar analítico. Então acho que ela traz muito para o esporte. Mas sou a favor de mulheres ou de homens, ou de ex-jogadores, ou de qualquer categoria que a gente coloque, que venham acrescentar, né? O rostinho bonito pelo rostinho bonito, acho que não acrescenta muita coisa. Tá ótimo. Mas aí não é um problema das profissionais mulheres do esporte, né? É um problema dos canais de televisão, é um problema dos veículos em si. Que veem só a estética. Eles vão atrás dessa coisa da perfumaria, não as mulheres em si. As mulheres estão na dela.